Qual a sua escolha entre a porta estreita e a porta larga? A paz do Senhor Jesus. Esta lição, ela evidencia as figuras da porta estreita e da larga, bem como as dos caminhos apertado e espaçoso, como analogias que representam a escolha feita pelos humanos concernente à salvação e à obediência à vontade de Deus. A decisão por trilhar pelo caminho da salvação requer desta pessoa, desta família, a renúncia nessa trajetória, a renúncia dos deleites e prazeres deste mundo e uma disposição muito intensa e aplicada com foco, com o objetivo de enfrentar os desafios da jornada cristã em direção ao céu. Nosso Senhor Jesus, ele salientou que muitos procurariam entrar pela porta, mas não conseguiriam, em razão de não abdicarem, não renunciarem das concupiscências deste mundo, conforme Lucas, no capítulo 13, versículo 24. Entretanto, um único modo de atravessar essa porta é pelo arrependimento pessoal. Muitos obstáculos podem estar no caminho do nosso arrependimento e afastamento do pecado. Entre eles, podemos destacar o orgulho próprio, a hipocrisia, as obras da carne e a indiferença à graça de Deus. Todavia, para entrar pela porta estreita do reino de Deus, requer agonia, quebrantamento diante de Deus e afastamento de um viver negligente. Exige de nós abnegação, renúncia e compromisso com o caminho da luz, com a palavra. A trajetória da vida cristã, ela é marcada por renúncia às obras da carne, mas sobretudo pelo cultivo do fruto do Espírito. E a intimidade e a comunhão com Deus deve ser nutrida pela devoção, o distanciamento do pecado e a reflexão contínua acerca dos princípios da palavra de Deus. Nesse processo, podemos contar com o auxílio do Espírito Santo, que não nos deixa caminhar sozinho nessa peregrinação rumo à cidade celestial, a carreira que nos está proposta. Portanto, porfiai por entrar pela porta estreita. Glória a Deus. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao ROAS EBD com esta pré-aula prática e objetiva das lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos, neste segundo trimestre de 2024 da Escola Bíblica Dominical, com essa temática abençoadora, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Comentarista pastor Osiel Gomes. E desde já eu quero te agradecer pelas orações, interações, comentário, bem como like nesta primeira lição que tivemos, a lição do domingo próximo passado, o início da caminhada, o novo nascimento. E já avançando aqui para a lição de número 2, para o dia 14 de abril de 2024. Pela graça de Deus, sou o professor e presbítero Ideilton Ruas. Continue conosco, interagindo, comentando, deixando o teu like e também compartilhando essas lições a um novo convertido, a uma família que tem interesse de participar e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Lição de número 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. E essa imagem nos diz muito sobre a nossa escolha do nosso novo nascimento com Cristo. E vimos que o texto áureo nos diz, texto áureo que está em Lucas 13 e 24,
porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aqui Jesus, ele é enfático, ele é preciso em dizer porfiai, quer dizer se esforce, faça de tudo. E porfiai no grego quer dizer uma batalha, uma disputa, uma luta, literalmente uma competição, um desafio entre você e as suas concupiscências, a sua carne, o seu espírito, o espírito e a carne, aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. E essa batalha você tem que empenhar forças, disciplina espiritual para poder permanecer nesta escolha, escolhendo a porta estreita. E o apóstolo Paulo nos mostra que essa disciplina, esse foco é comparado como a disposição e o treinamento de um atleta. E vamos ao texto da palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 9, versos 24 ao 27, que nos diz a palavra de Deus. Vocês não sabem que os que correm nos estádios, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Correm de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpe no ar. 27. Mas esmurro o meu corpo, subjugo o meu corpo, disciplino o meu corpo e reduzo à escravidão, à servidão, para que tenha pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. E nesse contexto cabe muito bem essa postura e essa referência bíblica de 1 Coríntios 9, 24 ao 27, nessa batalha espiritual de porfiar, esforçar, fazer de tudo para permanecer na porta estreita que conduz à vida eterna. Glória a Deus. A verdade prática nos diz que a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Jesus é a única porta e um único caminho. Além de você passar por ele, passar por Jesus, você precisa permanecer no caminho até o fim. Permanecer no Senhor Jesus, ligado nele, porque sem ele nada podemos fazer. E nesse contexto, em João, no capítulo 10, nos diz a palavra de Deus, João 10 e 9. O Senhor diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Já em João no capítulo 14, verso 6, nos diz que Jesus, respondendo a uma interrogação, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No entanto, querido irmão, ouvinte, professor, Jesus é a única porta e o único caminho para acessarmos ao céu. A leitura bíblica em classe que fundamenta essa lição está em dois textos bíblicos, Mateus 7, 13 ao 14, que nos fala sobre as portas e os caminhos, a porta estreita e o caminho apertado, a porta larga e o caminho espaçoso. Já as referências de Mateus 3, 1 ao 10, nos fala sobre a pregação de João Batista no deserto, uma pregação forte, com convicção, sem
sem atalhos ou rodeios, mas precisa, pregando o arrependimento e dizendo: produzei frutos dignos de arrependimento. No primeiro texto de Mateus 7,14, versículo 13, nos diz a palavra de Deus que há caminhos e descaminhos. Há caminhos certos que conduzem à vida eterna e caminhos errados que levam à morte. A porta estreita representa todos os ensinamentos de Jesus desde o início do Sermão do Monte até esse ponto, desse contexto de Mateus 7, 13 e 14. Enquanto que a porta larga, espaçosa, simboliza os ensinamentos dos falsos profetas que promovem um caminho amplo, falseando a palavra, a doutrina e os ensinamentos. E o Senhor diz: porfiai, ou seja, empenha-se obstinadamente por algo que conduz à vida eterna. E este porfiai, como já pontuamos, dá a entender que é para competir, disputar, rivalizar, por entrar, se agoniar, aleluia, se quebrantar, para que possa entrar pela porta estreita. Já o contexto de Mateus 3, 1 ao 10, vimos aqui a pregação forte no ministério de João Batista, que teve um resultado estrondoso, mesmo pregando no deserto, sem muitos holofotes, sem muitas pessoas. João Batista, ele pregava a palavra direta para ferir, para curar, para trazer o arrependimento. E toda a cidade, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão foram ao encontro dele e eram por ele batizados no Rio Jordão após o arrependimento, porque ouviu a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo, trazendo o arrependimento, novo nascimento e a confissão dos pecados. E assim eram batizados por João. E o sermão de João no deserto não foi um sermão polido, politicamente correto. Ele não pregou para agradar os seus ouvintes, mas para feri-los com a espada do Espírito e levá-los ao arrependimento. Glória a Deus. A introdução nos diz que estudaremos nessa lição a analogia da porta estreita e da porta larga mencionada pelo Senhor Jesus. E por que nós devemos fazer essa escolha? A escolha entre a porta estreita ou a escolha entre a porta larga? De que maneira o pecador pode entrar pela porta que leva ao céu? Então estudaremos esse contexto, essa analogia dessas duas portas. E o nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Aleluia! A palavra-chave desta lição é porta. E vimos que porta dá acesso à casa, à cidade, à fazenda. É um item de segurança. Além dos muros, quem tem acesso é o dono, é o proprietário, quem tem vínculo, quem tem sócio, quem tem um senso de pertencimento àquele local. E a porta é a entrada existente em um edifício, em um muro, em uma cidade, algo muito comum também nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. E por falar em
E por falar em porta estreita, a expressão de Jesus em Mateus, no capítulo 19, o verso 24, que diz passar um camelo pelo fundo de uma agulha, cabe nesse contexto, pois era entendido como passar um camelo por uma porta pequena, estreita, uma porta afunilada. Ou seja, esta agulha aqui representada era uma porta estreita, uma porta pequena, que poderia passar apenas uma pessoa. E essa porta pequena dava acesso ao muro de Jerusalém. E que, para um camelo passar por ela, seria necessário que ele tirasse toda a sua bagagem, os acessórios, e ainda ele deveria se ajoelhar, rastejar e até ser empurrado para passar pela agulha, a porta estreita, conforme o versículo em Mateus, no capítulo 19, Mateus 19 e 24, que diz: E ainda lhes digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Bem como vemos também no templo, as 12 portas do templo. E Jesus faz menção da porta das ovelhas, lá em João 10, versos 7 ao 10. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem a mim antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Verso 9: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Glória a Deus. Que nós possamos não apenas entrar, passar por essa porta, mas também permanecer nesse caminho estreito. Vimos que os objetivos dessa lição nos fala, no primeiro ponto, respectivo ao primeiro tópico, explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado do ponto de vista bíblico e teológico. No segundo ponto, correspondente ao segundo tópico, destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e de disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã nessa trajetória, essa carreira que nos está proposta. Por fim, o terceiro objetivo da lição, inerente ao terceiro tópico, apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento. É o segundo texto da leitura bíblica em classe, Mateus 3, 1 ao 10, baseado no arrependimento e na confissão de pecados e um novo estilo de vida que glorifica o nome do Senhor Jesus. Temos aqui o demonstrativo do plano de aula da nossa sequência didática dessa aula para a lição 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Temos aqui o primeiro tópico, portas e caminhos. A porta estreita, caminho apertado, a referência bíblica de Provérbios 15 e 24. E por fim a porta larga e o caminho espaçoso, Mateus 7, 13 e 14. Já no segundo tópico, por que entrar pela porta estreita é difícil? Estudaremos. As oportunidades da porta larga são atraentes, referências Romanos 6 e 6, bem como Gálatas 5 e 24. Porta aberta, porém difícil, e as razões das exigências, 1 Coríntios 6, 9 e 10, Gálatas 5, 19 ao 21. Por fim, o terceiro tópico nesse nosso demonstrativo do plano de aula, terceiro tópico, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Confissão e arrependimento dos pecados. Provérbios 28 e 13, Romanos 10, 9 e 10. E produzindo frutos dignos de arrependimento.
Mateus 3, 1 e 10 e Marcos 1 e 15. Esse é o nosso demonstrativo do plano de aula que iremos dar sequência nesta lição de número 2. Se você está gostando desta pré-aula prática e objetiva, aqui no Ruas EBD, e você é novo por aqui, se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe, nos informe de onde você está assistindo essa pré-aula e vai ser um prazer interagir contigo para a glória e honra do Senhor Jesus. Vamos ao primeiro tópico desta lição, portas e caminhos. Portas e caminhos, primeiro tópico desta lição, que se divide em 3 subtópicos. Primeiro, a porta estreita. Segundo, o caminho apertado. E terceiro, porta larga e caminho espaçoso. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta e a maneira de viver, o caráter cristão que evidencia a salvação ou a perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, aponta para os que desejam a vida eterna e permanecer nesse caminho com estas disciplinas interior com o foco no céu. Não por acaso a palavra apertado vem do grego tilibó, que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, e metaforicamente isso leva ao entendimento de aborrecer, afligir, angustiar, um quebrantamento diário. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. Amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte. Mateus 5, 39 ao 48. E eu vejo que Jesus ele não deixa dúvida de que aquilo que ele vinha ensinando até o Sermão do Monte, pois não era fácil. Jesus fala sobre a diferença em andar no caminho largo, viver com base nos desejos, e andar no caminho estreito, viver segundo os padrões ensinados por ele. Jesus falou também nesse contexto dos 2 caminhos, um largo, um espaçoso, um cheio de atrativos, seguidos por numerosa multidão, e um outro caminho apertado, estreito, seguido por poucas pessoas. E vimos que o sábio Salomão nos diz em Provérbios, no capítulo 15 e no verso 24, para o sábio o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno embaixo. Mas ainda temos aqui a referência, além de Provérbios 15 e 24, citado na lição, temos também a referência de Provérbios 14, versos 12 ao 14, que diz: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Verso 13, até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é do bem é recompensado pelo seu próprio proceder. Glória a Deus. Então vimos portas e caminhos, a porta estreita que nos conduz à vida eterna e as concupiscências da porta espaçosa. Vamos ao segundo tópico desta lição, que nos diz
Por que entrar pela porta estreita é difícil? Logo na sequência. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Segundo tópico da lição, que se divide em 3 subtópicos. Primeiro ponto, uma porta aberta, porém difícil. Segundo ponto, as oportunidades da porta larga são atraentes. E terceiro ponto, as razões das exigências da porta estreita. Se você ainda não inscreveu nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, interaja conosco, da onde você está ouvindo essa pré-aula, a sua cidade e também a sua recepção em relação a esta aula. Meu muito obrigado, permaneça conosco, vamos ao segundo tópico desta lição. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Uma porta aberta, porém difícil. A porta da graça ainda está aberta, mas um dia essa porta vai fechar. Para entrar nessa porta, Jesus, e permanecer nesse caminho estreito, isso requer renúncia, disciplina, constância, resiliência, porque o caminho ele é Jesus, a porta está aberta, mas não basta passar pela porta, tem que se manter nos requisitos do caminho, um viver santo, uma vida pura, na disciplina espiritual da oração, jejum, consagração, mortificando a carne, se alimentando da palavra, sem as obras da carne, sem o egoísmo, sem o ego inflado, idolatria e qualquer outro tipo de artifício pecaminoso que venha contaminar a sua trajetória nesse caminho em direção ao céu. Agora, quanto ao segundo ponto, as oportunidades da porta larga são atraentes. Como Jesus falou desses 2 caminhos, um largo, um espaçoso, cheio de atrativos, onde que numerosas pessoas, multidões estão seguindo. E o outro caminho ele é apertado, estreito. Alguns têm como radical, nos têm como fundamentalistas, fanáticos. E poucas pessoas querem passar por esse caminho, porque o caminho largo não exige nada. Vem como você está, permaneça como você está, mas não, o caminho estreito, a porta que é Jesus, requer de nós renúncia, uma nova natureza cristã, através do novo nascimento, para que de fato sim nós vivamos em novidade de vida, porque fomos crucificados em Cristo e regenerados pela palavra, conforme nos fala a referência de Romanos, aqui citado na lição, Romanos capítulo 6, Romanos 6 e o verso 6, que diz o texto: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravo do pecado. Glória a Deus. Gálatas 5 e 24 também nos diz que e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, com as suas concupiscências e desejos. E agora vivamos em novidade de vida, permanecendo em Jesus e nesse caminho que nos conduz à vida eterna. Também temos a referência bíblica de 1 Coríntios. 1 Coríntios no capítulo 6, versos 9 ao 10.
que também vai pontuar sobre essa porta larga e aquilo que induz, aquilo que é atraente, aquilo que é fácil, aquilo que pode manchar as nossas vestes. E Paulo ele exorta aos Coríntios dizendo, ou não, 1 Coríntios 6:9, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem os imorais, nem os idólatras, nem os afeminados, nem os homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então essa porta estreita está aberta, mas ela requer uma conduta moral santa, que é um procedimento cristão, um viver de renúncia e disciplina interior, dia após dia, até chegar no céu. E essas são as razões das exigências para permanecer nesta porta estreita. Porque a porta larga não vai te pedir nada. A porta larga que é oferecida no mundo, nos vícios, nas drogas, na prostituição, na traição, na mentira, na falsidade, no engano, não vai te constranger a nada, não vai te forçar a nada. Mas em Jesus, nós temos a liberdade, através da graça, de servir a Ele com coração contrito e quebrantado. Isso não é um fardo, isso é leve, isso é agradável, isso inspira, isso traz a vida, a alegria no Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus ele diz lá em Mateus 11:28, a seguir dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Cansado de viver na porta larga, oprimido com pecado, angústia, temores, medo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu, a porta, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a sua alma, nesse viver com Cristo, nesse caminho. Porque ele fala, olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então estar nessa porta, entrar nessa porta, permanecer nesse caminho é suave, é leve, porque o Senhor Jesus está conosco. Glória a Deus. Aleluia. Ainda nesse tópico 2, vamos a mais uma referência. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Uma porta aberta à graça, porém difícil, mas o Senhor nos dá o livre-arbítrio de fazer escolha. E temos aqui a referência de Deuteronômio, no capítulo 11, Deuteronômio 11, e versos 26 ao 28, que diz a palavra de Deus. Eis que hoje ponho diante de vocês bênção e maldição. Duas escolhas, dois caminhos, duas portas. A bênção se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. 28. A maldição, se não cumprires os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir outros deuses que vocês não conhecem. Nós temos uma trajetória, uma carreira proposta. Nós temos uma porta, conhecemos a porta. Nós sabemos qual o caminho que nos conduzirá à vida eterna. E para finalizar,
Esse contexto aqui do segundo tópico nos diz a 1 de João, um texto bem conhecido, mas para alguns irmãos ou novo convertido, ou quem ainda não professa a fé cristã, vai servir de alento para a alma e fundamentar a fé para essa escolha da porta estreita, o caminho que leva à vida eterna nesse processo do novo nascimento. 1 João 2, 15 ao 17 diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, os seus desejos, mas aquilo que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que escolhe a porta estreita, aquele que escolhe o caminho estreito, permanecer em Jesus, permanecer no caminho que é Jesus, verdade e a vida, esse sim estará fazendo a vontade do Pai. E com certeza permanecerá nessa trajetória, cada vez mais e mais solidificando a sua fé no processo de santificação, até alcançar a estatura de um varão perfeito a estar com o Senhor nas mansões celestiais. Glória a Deus. Vamos ao terceiro e último tópico dessa lição: entrando pela porta e pelo caminho do céu. Entrando pela porta e pelo caminho do céu. Terceiro tópico dessa lição, que se divide em 3 subtópicos. Primeiro ponto, arrependimento de pecados. Segundo ponto, confissão de pecados. E o terceiro ponto, produzindo frutos de arrependimento. O verdadeiro encontro com Jesus, através do novo nascimento gerado pela água, pela palavra, produz no crente frutos dignos de arrependimento. E nesse terceiro tópico, o primeiro ponto, arrependimento de pecados, vimos aqui que por meio das palavras do pregador, do arauto divino, o pregador do deserto, João Batista, em Mateus 3, 1 ao 10, ele prega essa mensagem de arrependimento para que aquelas pessoas possam se arrepender e, de fato, produzir frutos dignos deste arrependimento, digno da permanência nesse caminho para chegar ao céu. E eu vejo que o ministério de João Batista teve um resultado estrondoso, pois, mesmo pregando no deserto, multidões de cidades circunvizinhas vinham para ouvi-lo. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a vizinhança do Jordão foram ao encontro dele e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Conforme a citação da lição, Provérbios 28 a 13, quem encobre as suas transgressões, os seus pecados, jamais prosperará. Mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. E percebemos que muitos vinham até João após ouvir a palavra da fé, a verdade sobre Cristo. Todos vinham até ele arrependidos, quebrantados, confessar os pecados e era batizado por João. E o sermão de João Batista no deserto não foi um sermão polido, delicado, estratégico, analítico,
Por que não dizer de forma paliativa, escolhendo as palavras para não ferir A ou B ou C, ou classe, ou a patente de alguma pessoa, a posição eclesiástica? Não. O sermão de João Batista, ele foi direto. Ele não pregou para agradar ouvintes, mas para feri-los com uma espada, feri-los com a palavra, com a água, e levá-los de fato a um arrependimento. E não viver religioso, um cristianismo superficial. Mas o objetivo de João era falar do arrependimento, de um caminho para entrar para o céu, passar pela porta e permanecer nesse caminho. E eu vejo que o escritor aos Hebreus, ele pontua sobre essa forma de João ferir através da espada do Espírito, no manejo da palavra para levá-los ao arrependimento. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante e penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. E naquele momento ali, João, por discernimento, ele percebeu a aproximação dos fariseus e saduceus que vinham para ser batizados, mas sem arrependimento. Era falso. Era apenas para investigar o que João estava fazendo. De fato, eles não estavam naquele culto batismal com algum interesse de quebrantamento, de renúncia, de passar por Jesus pela porta, de permanecer no caminho. O interesse era um interesse político, um interesse de cilada para enquadrar João. Mas eles vinham ali para investigar, averiguar o que João estava fazendo, com o propósito de relatar às autoridades de Jerusalém, para que de forma coercitiva prendesse João, matasse João. E João viu, ele teve o discernimento da podridão, da hipocrisia, da profissão de fé que os fariseus e saduceus estavam fazendo, e usando uma linguagem adequada para descrever isso. João é tomado de uma autoridade e verbaliza, conforme a leitura bíblica em classe, em Mateus 3, 1-10, e dispara: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Era habitual João ver ninhadas de cobras pelas tocas e fendas das pedras no deserto. Com a sua maneira característica de divertir, de se alimentar. E quando as cobras sentiam o calor do fogo, corriam para a segurança da toca. Ao chamá-los, os fariseus, saduceus, de raça de víbora, João revela a disparidade brutal entre a palavra de arrependimento que eles traziam nos lábios e as atitudes perversas que carregavam no coração, que não condiziam com a verdade do caminho. João mostra o real perigo do inferno, conforme Mateus 3, 7, parte B. Quem vos induziu, quem vos ensinou? Que ensinamentos são esses? Vocês estão fugindo da ira futura. Tem um julgamento. Existe um arrebatamento. Vocês terão que prestar conta. E João Batista, ele não evitou de falar de temas vindouros, de escatologia, de inferno, lago de fogo. É melhor escutar sobre o inferno, a ira vindoura, o apocalipse, do que ir para lá, do que morrer sem a salvação através da porta larga, do caminho espaçoso. Então é bem melhor ensinar, exortar as pessoas, ferir com a palavra, com graça, com sabedoria,
É melhor exortar as pessoas a fugirem da ira vindoura, escapar por sua vida de ir para o inferno, do que acalmá-las com anestésico da mentira, mantendo-as no caminho da perdição. Apenas tratando o evangelho de forma paliativa, com o objetivo de quantidade, sem a qualidade. Teremos que prestar conta sobre isso. E João mostra o perigo da falsa acusação. Mateus 3, verso 8, dizendo assim, olha, produzi, pois frutos dignos de arrependimento. Vocês não estão produzindo realmente o que esse caminho, essa porta, realmente emana na vida de vocês. Mas produzir frutos dignos de arrependimento, porque este fruto aí, de falsidade, de perseguição, de armar cilada contra mim, isso jamais é fruto digno de arrependimento. Isso é falsidade, isso é traição. E chamou raça de víboras, cobras. E João fala sobre essa mudança, arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Produzir fruto de arrependimento, que no grego é metanoia, uma mudança de mente, de coração, uma mudança radical que resultará em um estilo de vida diferente, uma nova criatura. E João é forte em dizer, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. João não prega desculpas ou novas desculpas, mas ele prega frutos de arrependimento. Arrependei-vos. O falso arrependimento ou o arrependimento infrutífero é aquele professado com os lábios e não demonstrado com a vida, com o coração, com as práticas. A verdadeira sinceridade evidencia-se pelos seus frutos e não pelos seus dons. Pelos seus frutos, conhece a árvore. Não tem como um pé de maçã produzir laranja e vice-versa. Se você nasceu de novo, está frutificando as virtudes do fruto do Espírito, sim, você produzirá frutos dignos desse teu arrependimento, dessa nova vida com Cristo. João Batista também fala do perigo da falsa confiança religiosa, onde eles estavam fundamentados, conforme Mateus 3 e 9, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Vemos que muitos judeus nos dias de João Batista acreditavam, pelo simples fato de correr em suas veias o sangue de Abraão, o pai da nação, eles já eram salvos. Porém, os verdadeiros filhos de Abraão não são os que têm o sangue de Abraão correndo nas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão que habitam no seu coração. E por isso, através da fé de Abraão, lhe foi imputado justiça. Por fim, o perigo da vida infrutífera, onde não se produz o arrependimento, conforme o verso 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Já está posto o machado à raiz da árvore. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, das nossas ações. O que estamos produzindo? A árvore é conhecida pelos seus frutos. E nessa linguagem religiosa, sem vida de piedade, é um remendo grotesco de conversão. Uma árvore que não produz fruto está condenada à morte. O machado refinado do juízo já está em sua raiz e o seu destino será o fogo.
A mensagem de João é arrepender e viver, ou não, se arrepender e morrer. Que Deus nos guarde, que continuamos a produzir frutos dignos de arrependimento. Vamos às referências bíblicas. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Concluindo esta lição, vimos que no momento que inicia a jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar o eu, os nossos pensamentos, desejos, concupiscências, para que Cristo apareça em nós. 2 Coríntios 5,17. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Para finalizar, uma referência bíblica ainda aqui na conclusão, Jó 23, 10 ao 12. Diz o texto: mas ele sabe o meu caminho, a minha trajetória. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Verso 11. Os meus pés seguiram as suas pisadas, o seu caminho. Guardei o meu caminho e não me desviei dele. Glória a Deus. Verso 12. Do mandamento dos seus lábios nunca me afastei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Vimos aqui Jó, um homem justo, temente ao Senhor, que se desviava do mal. Além de entrar pela porta, ele permaneceu no caminho. Glória a Deus. Quero orar com você e por você neste momento. Grandioso, amado Deus, te agradeço, Senhor, por esta ministração desta pré-aula. Que a tua palavra venha ao encontro de cada coração, de cada vida, deste ouvinte, desse professor, coordenador, desse irmão, dessa família, com o intuito, Senhor, de nos chamarmos a atenção em nossas escolhas. Senhor, que nós possamos ser seletivos e resilientes em permanecer, Senhor, na porta estreita, no caminho estreito. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Que de fato, Senhor, vivamos um quebrantamento espiritual com oração, jejum, disciplina interior, para que venhamos a produzir frutos dignos de arrependimento, de um cristão que tem a mente de Cristo, o caráter de Cristo, a ética do reino, para que, Senhor, possamos entrar nas mansões celestiais pelas portas. Senhor, venha nos lavar com a tua palavra, venha nos constranger com o teu Espírito a cada dia, através do novo nascimento, a regeneração, o processo de santificação, até chegarmos à estatura de um varão perfeito. Conforme a tua palavra em Salmos de número 139, versos 23 e 24, sonda-nos, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau. Aleluia, nos perdoa, mas guia-nos por um caminho eterno, pois o nosso objetivo é o céu. E que o mundo possa ver em nós Cristo, o Evangelho, que o mundo possa ver em nós frutos dignos de arrependimento, e que a velha natureza, Senhor, está morta e permanece morta, e nós estamos nesse caminho estreito até chegar nos céus. Abençoa também, Senhor, a ministração de cada professor, a recepção dos alunos, na prática, em sala de aula, desta lição que vai ser ministrada.
continua nos abençoando e nos guardando nessa trajetória até o fim, para a glória do teu nome, Senhor. Amém e amém. Muito obrigado pela sua atenção, por permanecer conosco até o final desta pré-aula prática e objetiva aqui no Ruas EBD. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar, comentar, interagir conosco nesse canal. Assim você estará nos ajudando a divulgar e propagar o reino do Senhor Jesus. O meu muito obrigado, uma abençoada escola bíblica dominical aí na sua igreja. Gratidão, Deus os abençoe.